Deixa a sua Bíblia aberta em Gênesis, no capítulo 1. E eu vou explicar para vocês qual é, que é o exercício que a gente vai fazer de imaginação. Nós vamos imaginar que nós estamos todos juntos, ou imagine só você, tá bom, entrando dentro de um museu. E nesse museu, eu pelo menos estou imaginando um que nem a gente tem aqui em Porto Alegre, né? O Iberê, lá embaixo. Se você não foi até hoje, não tem problema. Mas quando eu fui lá com a minha esposa, ela me ensinou como é que a gente desfruta desse lugar, né? A primeira coisa que tu faz quando tu entra é pegar o elevador e ir até o andar mais alto, e depois tu vai descendo, tá? É o jeito de aproveitar aquele museu, ele foi pensado desse jeito. Então, quando tu vê as pessoas subindo a rampa e não descendo, elas estão erradas, tá? Mas o que acontece? Nesse nosso museu imaginário, ele tem 4 andares. A gente, então, pegou o nosso elevador, subiu até o 4º andar. E agora a gente vai começar a aproveitar o que está acontecendo, o que esse museu tem para nos mostrar. E vamos imaginar, então, que aqui está acontecendo uma amostra, uma exposição de várias obras de arte. Várias pinturas, desenhos. E aqui, nesse primeiro andar, no 4º andar, no caso, primeiro que a gente está olhando, o tema é a criação. Cada andar tem um tema, esse tema é a criação. E dentro do que a Bíblia nos conta, da história da Bíblia, esse é o começo. Então, aqui nesse andar, Deus é apresentado como um rei. Não sei se você reparou quantas músicas nós cantamos hoje que apresentam essa imagem de Deus como um rei. E essa é uma imagem muito comum, e muito utilizada, aliás, né, na Bíblia. Jesus é tratado como rei, o próprio Deus é tratado como um rei. E aqui, no início de tudo, em Gênesis capítulo 1, esse Deus é apresentado como um rei. Ele dá ordens para as coisas e as coisas acontecem. Ele comanda coisas. Ele diz, haja luz, e a luz aparece. Ele diz, separem-se as águas do céu e da terra, e elas obedecem. Aquilo que não tinha forma passa a ter forma, aquilo que estava vazio passa a ser preenchido. Então toda a realidade obedece a esse rei. Toda essa realidade é sujeita a esse rei. Então a gente, andando por esse andar, vai encontrar vários quadros dessas coisas belas que Deus criou, da natureza. E nas descrições dos quadros que tem embaixo, sim, dizendo o que é aquilo ali, o que aquela ilustração representa, a gente vai encontrar obras das mãos de Deus. Deus foi criando, foi dando nomes para as coisas e foi concluindo que tudo que Ele estava fazendo era bom. Nós vemos quadros de luzes, de sombras, nós vemos estrelas, sol, lua, nós vemos água, vemos céu, vemos mares e essas coisas preenchidas de peixes, de aves. Também vemos Deus colocando ordem nas coisas, dizendo que a água vai até aqui, o céu vai até ali, isso funciona desse jeito, isso funciona daquele jeito. E por fim Ele preenche, lá nos quadros mais adiante, com o ser humano e os animais que vivem na terra. Esse mundo belo e recém-criado é cheio de possibilidades. Ele é habitado, é um mundo especial, habitado tanto pelos homens, por seres humanos, quanto por seres divinos, como o próprio Deus e outras criaturas, e criaturas celestiais. Então, esse grande rei divino habita junto no mesmo reino com as criaturas humanas, suas criaturas terrenas. E nesse mundo belo, a vida é cultivada. E existe um belo quadro nesse salão, que tem a seguinte descrição que nós vamos ler agora, no versículo 26 aqui do capítulo 1. Esse belo quadro, então, diz assim, versículo 26. Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra.
Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então a gente vê aqui que Deus criou os seres humanos e também deu ordens para os seres humanos. Vão, sujeitem a terra. Então eles deveriam se multiplicar, encher a terra, dominar as coisas que Deus deu para eles dominarem. Então nós podemos imaginar esse rei, esse grande rei divino, o rei sobre essa criação, como se dando pequenas coroas para esses seres humanos reinarem em nome dele e espalharem o reinado dele por toda a terra. Deus convida esse ser humano para encontrar em Deus a sabedoria, a melhor maneira de viver, e então se relacionar com essa criação, se relacionar entre si, cultivar, explorar, dominar, descobrir, inventar, cuidar das coisas e dar significado para elas. Lembrem, era um mundo cheio de possibilidades. E Deus deu para o ser humano cultivar. Ele deveria fazer isso tudo a partir do seu relacionamento com Deus. Então, Deus criou um jardim especial, onde ele se encontrava regularmente com esse ser humano, eles conviviam, o ser humano aprenderia com Deus a como se relacionar entre si, com a criação, e nesse belo quadro, nessa bela imagem, cultivaria a vida e o reino de Deus por toda a terra. Por causa desse relacionamento que o homem teria com Deus, os valores desse reino, os valores do próprio Deus, seriam espalhados por todo o mundo. E bom, eu disse teria, né? Porque o ser humano, apesar de receber essa missão, esse propósito da parte de Deus, ele ainda precisaria viver de acordo com esse propósito. Deus criou esse homem pronto como ser humano, como vida, mas ele ainda não estava pronto no sentido de quem ele era, porque ele ainda precisaria viver de acordo com esse propósito. Mas esse era o plano original. E a gente termina esse andar e pega as escadarias, ou a rampa, né, para o andar de baixo. E agora a gente vai pular aqui na nossa Bíblia para Salmos. Vamos abrir em Salmos, no capítulo 14. E não precisa ler ainda, só deixa aberto aí. Então a gente chega ao final do andar do mais alto, passa para o terceiro andar. E enquanto a gente vai descendo a nossa escadaria, logo na entrada, a gente olha assim para as obras ao longe e já nota um clima diferente. O que as imagens desse andar provocam em nós é totalmente diferente do que estava no andar de cima. E logo na entrada, tem uma obra ali, que a descrição dela diz que o homem decidiu desobedecer a esse rei, decidiu se rebelar contra esse rei divino, criador. Então o tema desse andar é a queda do homem. Num triste quadro, nós vemos o homem sendo tentado por Satanás a ser como Deus. E ele não resiste a essa tentação, ele deseja ser como Deus, ter a sua própria coroa. Ele mesmo decidir e dar ordens, e definir definir a realidade, definir o que é bom, o que é mal, a partir de si mesmo, e não mais a partir da sabedoria daquele rei que criou todas as coisas. Então ele rejeita o seu propósito de representar Deus e buscar em Deus a sabedoria para viver nesse mundo. E para esse homem, agora rebelde,
Deus dá também uma nova ordem. Antes ele diz, vão e multipliquem-se. Agora ele diz, vão para longe de mim. Vão para longe da minha presença. Sem a orientação de Deus, sem a sabedoria disponível para ele em Deus, bem rápido o homem encontra diversos caminhos perversos. E a vida nesse mundo vai se deteriorando e vai ficando cada vez pior. De um lugar onde a vida era cultivada, quando o homem vivia pela sabedoria de Deus, pelo reinado de Deus, a terra se tornou um lugar onde a morte é semeada. O quadro central aqui desse andar diz assim, vamos ler o versículo 1 e 2 aqui do Salmo 14. Diz o insensato em seu coração, não há Deus. São corruptos e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu o Senhor olha para os filhos dos homens, para ver se há quem tenha entendimento, se há quem busque a Deus. Percebam que, por causa do pecado, Deus expulsou esse homem da sua presença, daquele lugar onde ele tinha criado para eles viverem juntos, e o separou deles. Aquele reino em que o rei divino convivia com os seres humanos, acabou, terminou. O ser humano foi expulso a um reino à parte, entregue ao seu desejo de ser como Deus. O Deus que antes se encontrava num jardim especial, regularmente com esse homem, agora aqui aparece descrito como um rei que olha de outro lugar, que olha dos céus, olha para baixo. E olhando a terra, já não encontra mais quem tenha entendimento. Versículo 3. Todos se desviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Do alto, Deus conclui que toda a humanidade se desviou, se corrompeu. E alheia a esse entendimento que viria da parte de Deus, ao qual ele tinha acesso, agora ele já não consegue mais viver aquele belo propósito que Deus deu para ele, junto de toda a criação. Aquela missão gloriosa de ser um pequeno rei, representando esse grande rei para todo o mundo, ele já não é mais capaz de cumprir. O entendimento necessário para essa tarefa estava em Deus. Mas a humanidade rejeitou esse entendimento, junto com Deus, ao tentar definir por si mesma que entendimento era esse. Lá em Romanos 1, vocês não precisam abrir, Paulo repete esse diagnóstico que Deus dá aqui em Salmos de uma maneira bastante conhecida. Ele diz, dizendo que eram sábios, se tornaram tolos. Observando mais alguns quadros nesse andar, nós vemos um mundo dominado pela injustiça. Ao invés do homem receber de Deus o sustento para a sua vida, para suas tarefas, ele passa a viver às custas dos outros. O mais forte à custa do mais fraco. Olhem o que diz no versículo 4. Será que não entendem nada todos esses que praticam a iniquidade, que devoram o meu povo como se comessem pão e que não invocam o Senhor? Então, ao invés de invocar a Deus e encontrar nele sustento, eles passam a devorar uns aos outros como pão. As imagens não são belas. E essas obras similares estão por toda parte. E depois dessa terrível mudança de clima, de um andar para o outro, nós vamos chegando no final desse andar, já com um pouco de medo do que a gente vai encontrar no próximo.
Mas um pouco antes de sair, a gente nota um pequeno detalhe numa dessas imagens terríveis de injustiça, de opressão, de decadência da vida. Nós vemos um pequeno homenzinho invocando o Senhor. Quando a gente começa a olhar ao redor e reparar com mais atenção os outros quadros, a gente começa a notar esse detalhe, até nos mais terríveis deles. Vamos continuar lendo o Salmo. Versículo 5. Lá ficarão, tomados de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Vocês querem frustrar o conselho dos humildes, mas o Senhor é o refúgio deles. Quem dera que de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, Jacó exultará, Israel se encherá de alegria. Dentro de um capítulo aqui de Salmo, que mostra a total corrupção dos pecadores, os últimos versículos falam de refúgio e de salvação. No meio de tanta corrupção, os salmistas apontam para o refúgio de quem sofre num mundo dominado pela injustiça. A presença de Deus. E observando esses quadros sobre a queda, nós notamos que, como pequenos vagalumes, dentro de um mundo dominado pelas trevas, Deus foi preservando, ao longo da história, um povo para si. Com diversos convites, alianças, chamados para perto de si, Deus manteve alguns servos fiéis a esse rei. Esses servos fiéis sofreram, aguardando a salvação prometida de várias maneiras, em diversas partes da Bíblia. E com essa expectativa dessas pequenas luzes, é que a gente desce a rampa para o próximo andar. E agora nós vamos pular para o livro de Marcos. Podemos abrir no capítulo 1 de Marcos. Chegando nesse andar, a gente nota que do meio dessas pequenas luzes que Deus foi preservando nesse mundo dominado pelas trevas, surgiu em forma humana a fonte de toda a luz. O Novo Testamento inicia nos seus 4 evangelhos anunciando a vinda de Jesus ao mundo e identificando ele como Salvador. O Salvador prometido ao longo de todo o Antigo Testamento e que ficou sendo aguardado por essas pequenas luzes. O propósito central que a gente vai encontrar aqui no livro de Marcos, no evangelho que ele escreveu, é justamente que os seus leitores saibam que Jesus é o Filho de Deus, é o Cristo, é o escolhido de Deus para salvar o seu povo. E notem aqui comigo, quais são as primeiras palavras que Marcos registra terem sido ditas por Jesus. Marcos 1, versículo 15. Jesus dizia, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. O reino de Deus está próximo. Jesus iniciou seu período de pregações com esse surpreendente anúncio. Aquelas imagens cheias de trevas do andar da queda, agora são contrastadas com grandes e luminosas luzes brilhantes de cenas de Jesus dentro desse mundo. Como demonstrações da superioridade desse reino que estava por vir, Jesus realiza curas, exorcismos, ressurreições,
milagres diversos, transformações de corações e até perdão de pecados. Mostrando que o poder do reino de Deus é maior que o do reino das trevas. O reino de Deus está próximo. O Deus que olhou dos céus e viu que todos haviam se perdido, que a corrupção era geral, agora desceu à terra anunciando que o próprio reino dele está vindo. Chamando todos os pecadores ao arrependimento. Ele dá a oportunidade para que todos esses servos rebeldes se rendam novamente ao rei e ao reino dele que está por vir. Ele dá a oportunidade de desfazer aquela distância que foi criada pelo pecado, que nos separou da presença do nosso rei. E vai reunir novamente os seus servos na presença do seu rei. O reino de Deus está próximo. Os pobres de espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores, os perseguidos por causa da justiça, agora vislumbram um novo lar, o reino de Deus, que está próximo. O tema nesse andar é a redenção. Nós vemos quadros de Jesus andando no mundo dos seres humanos, nesse mundo cheio de trevas, e encontrando a realidade de corrupção que os salmistas descreveram. Nesse mundo de trevas, ele enfrentou os mesmos desafios, os mesmos dilemas, as mesmas tristezas, as mesmas dificuldades que os salmistas, que todos os seres humanos. Todas as tentações nas quais os seres humanos falharam, e ele enfrentou. Ao longo do Evangelho de Marcos, ele vai dar enfoque ao sofrimento, à morte e à ressurreição de Jesus. E vai identificar ele com esses sofrimentos que o povo de Deus passou ao longo dos anos, dos muitos anos, relatados pelos salmistas. E diferente daquele homem que tinha um propósito dado por Deus, ao qual ele não atendeu, Deus, em Jesus, atende a esse propósito. Deus, aliás, Jesus, como ser humano, consegue viver o propósito para o qual ele foi criado. Consegue vencer as tentações todas que os seres humanos não conseguiram. Em tudo Jesus permaneceu sem pecado e agradou a Deus. Assim como os seres humanos, lá na criação, foi convidado a aprender de Deus como viver e não conseguiu. Jesus também, embora fosse Deus, precisou aprender a viver como homem e resistir a essas tentações de homens, buscando em Deus a sabedoria de como passar por elas. E assim ele conseguiu, assim ele agradou a Deus e realizou em si o propósito que os seres humanos não haviam conseguido. E agora, para todos que se arrependeram de seus pecados e creram nele como Filho de Deus, Jesus faz deles novas criaturas. E para essas novas criaturas, ele dá uma nova ordem. Lá no começo ele diz, vão e multipliquem-se. Depois ele diz, vão para longe de mim. Agora ele veio, transforma esses corações e diz, vão e façam discípulos, ensinando-os a obedecer. Lá na criação, os seres humanos haviam sido enviados para um mundo não povoado, cheio de significado, cheio de possibilidades, para criar significado. E um mundo bom. A queda tornou isso impossível. Mas agora redimidos, eles são enviados para ser luz em um mundo povoado, mas em trevas, caído e com seus significados distorcidos. Assim, a gente desce para o primeiro andar, para o térreo. E encontramos imagens que a gente
não sabe explicar muito bem ainda. É um mundo novo. Ilustrações de um mundo no qual o reino de Deus está concretizado. O tema aqui é a restauração. As imagens mostram a criação restaurada. Um novo mundo onde novamente o Rei Divino se reúne com as suas criaturas no mesmo reino. Assim como o pecado foi expulso lá no mundo inicial, a concretização do reino de Deus expulsará o pecado desse mundo restaurado. Junto com ele, todos os efeitos do pecado, toda a injustiça, toda a tristeza, a morte, deixará de existir. E todos os representantes do pecado, como Satanás, seus anjos e os incrédulos, serão condenados. As imagens aqui nesse andar mostram servos bons e fiéis do rei, com um novo corpo eterno, servindo a ele da maneira para a qual eles foram criados. Eles veem a Deus e recebem de Deus uma nova ordem, a mais esperada de todos nós. Lá no início ele disse, vão, multipliquem-se, ocupem a terra. Depois ele disse, vão para longe de mim. Depois ele restaura, redime, aliás, essas criaturas. Diz, vão, sejam luz, ensinem a obedecer os meus mandamentos. Mas vai chegar um dia, quando esse reino de Deus vier se concretizar, onde a nova ordem vai ser, venha participar da alegria do seu Senhor. Assim, o nosso passeio, nosso rápido, breve passeio por esse museu imaginário está chegando ao fim. E a gente se aproxima da porta de saída. Mas agora, a gente se depara com a parte mais importante desse passeio. Esse passeio quis dar uma visão geral da história bíblica através desses 4 pontos, da criação, da queda, da redenção e da restauração. E eu não inventei esses pontos, né? Eles são bem conhecidos de quem estuda a Bíblia. E eles nos ajudam a organizar a história bíblica e o que ela tem para nos dizer como um todo. Mas o objetivo da Bíblia e desse passeio não é que tu entenda a história, organize, saiba contar ela, passar adiante. Mas que tu te encontre dentro dessa história. As palavras de Jesus ainda estão ecoando até hoje. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Ao se aproximar da porta de saída, ela se abre e no nosso interior surge uma dúvida. O que eu vou fazer com tudo isso que eu ouvi? Assim como o pastor Christian falou na semana passada, citando que a fé é uma caminhada solitária e que tem decisões que ninguém pode tomar por nós, aqui está uma delas. Ninguém pode decidir por ti o que tu vai fazer com tudo isso que tu viu. Mas eu vou imaginar algumas possibilidades aqui. Você pode ter ficado admirado com esse artista por trás de todas essas imagens e obras que tu viu lá dentro. E ao sair do museu, talvez tu passe a observar as coisas de outro jeito. Começa a admirar a natureza, os animais. E talvez tu adicione esse artista Deus junto com outros artistas que tu também gosta. Talvez tu gostou muito, ficou muito impactado com algum dos quadros que estavam lá. E tu decidiu comprar ele para pendurar na tua sala. Talvez uma camiseta com aquela ilustração. Outros vão preferir talvez comprar o livro que deu origem a essa mostra, a essa exposição, para saber mais detalhes
do que ela tem para nos dizer. Talvez tu gostou de tudo que tu viu, achou muito bonito, muito útil. E tu vai querer voltar mais vezes. Sentir de novo algumas coisas boas que tu sentiu ali dentro. Talvez tu queira levar algum amigo, teu filho, um colega de trabalho. Talvez tu vai tirar uma foto, botar no teu Instagram. Mas a verdade é que nenhuma dessas possibilidades é a que a Bíblia espera de ti. Nenhuma dessas possibilidades é o que a mensagem em Marcos nos espera de nós. Nenhuma dessas respostas é a que a Bíblia espera de nós. O reino de Deus está próximo. Esse rei, ele está vindo para conquistar esse reino. O reino de Deus está vindo para conquistar o reino das trevas. Ou nós aguardamos esse rei rendidos e prontos para nos submetermos a ele. Ou nós estaremos aguardando como inimigos, pronto para enfrentar ele em batalha. Você consegue imaginar essa cena? Você é aqui desse reino e está vindo outro rei. Ele vai vir te conquistar. Ele vai vir te enfrentar. Como é que tu te prepara para isso? Ele já deu mostras de que ele é mais poderoso. De que nada aqui segura ele. Nem mesmo a arma mais forte desse mundo, desse reino, que é a morte, conseguiu vencer ele. Que chance que nós vamos ter? Quando lemos por completo o Evangelho de Marcos, o que percebemos é que a mensagem de Jesus não deixa espaço para indiferença. Ou nós afirmamos Jesus como Filho de Deus, como Rei, ou nós nos juntamos aos insensatos do Salmo 14, que dizem, não há Deus. O Rei Jesus não é como os governantes desse mundo, que a gente pode ignorar, a gente pode mudar de país, a gente pode botar outro no lugar daqui a uns anos. Ele é um rei poderoso que fará justiça contra todo o pecado. O texto de Salmos, assim como vários outros na Bíblia, identifica todos nós como pecadores. Então, ou nós seremos encontrados, arrependidos do nosso pecado, rendidos, ou seremos encontrados rebeldes e dignos de condenação. Se tu se perdeu, talvez, nesse passeio aqui, foi muito longo, deixa eu tentar te resumir. A criação, o tema da criação na Bíblia, nos mostra que Deus é o rei de todas as coisas. Ele é o rei da realidade, Ele que dá ordens para as coisas e tudo obedece a Ele. Ele que deu ordem a tudo que a gente pode ver. Por causa da queda, ou na queda, o homem se rebela contra esse rei. Decide ele mesmo ser o seu próprio rei, criar a sua própria realidade e ser como um Deus. O rei verdadeiro, em resposta, expulsa esse rebelde da sua presença. E longe de Deus, a humanidade cai e se afunda em trevas. Mas o rei da criação, como nas várias músicas que a gente cantou hoje, entra no mundo como um homem e anuncia que o seu reino está vindo. Ele tomará esse mundo para si novamente e irá restaurá-lo. Enquanto o reino não chega, Ele deixa para nós a oferta de nos rendermos a esse rei. Deixa a oferta a todos os pecadores, através do arrependimento e da fé, na obra de Jesus, a serem livres do reino do pecado. E o tema da restauração nos diz que o reino de Deus irá se concretizar. E que os servos fiéis desse rei viverão com ele novamente, reunidos num novo mundo restaurado.
e os infiéis serão condenados. A criação nos mostra que é Deus quem define a ordem, e não nós mesmos, como o homem moderno de hoje quer fazer. É nós que nos adaptamos à realidade que Deus criou, e não nós, como pequenos deuses, mudamos a realidade ao nosso redor. A queda identifica todos nós como pecadores e, portanto, inimigos de Deus, que não deixa impune nenhuma injustiça. Porque as leis de Deus, elas refletem o caráter de Deus. São uma expressão do próprio Deus. E quando nós transgredimos qualquer uma delas, é como se nós concretizássemos um estilo de vida contrário a esse Deus. Uma maneira de viver em oposição a esse Deus. A redenção chama todos nós ao arrependimento. A nos reconhecermos necessitados de salvação. Como foi falado no início desse culto. Coloca a gente no nosso lugar. Necessitados de salvação. E possibilitados de recebê-la de graça. Sem merecimento. Através de Jesus, somente. Porque debaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Como a Bíblia fala em Atos. E a restauração nos dá a perspectiva correta e a esperança de que esse mundo, aqui, esse reino, não é tudo. Nosso Rei Salvador vai voltar para nos reunir com Ele para sempre. Até lá, Ele quer que nós vivamos como servos fiéis desse reino. Pessoas deste novo reino que está para vir, ainda aqui, habitando esse mundo. Nós não somos deuses das nossas próprias vidas, mas criaturas do único Deus, o Rei da criação. Contra Ele é que todos nós nos rebelamos, mas Ele anunciou que virá para restabelecer um reino livre desse pecado ao qual nós nos submetemos quando tentamos ser o rei da nossa própria vida. Qual é a chance que nós temos de participar desse novo reino? Somente a chance que o próprio rei dele nos dá. Se arrepender e crer nas boas novas. O Evangelho é uma mensagem com boas notícias maravilhosas para aqueles que entendem e reconhecem o seu desespero diante de Deus. E uma vez que cada um de nós ouviu essa mensagem, ela espera de nós uma resposta. Qual é a tua reação? Ainda estamos diante da porta desse museu. Como é que tu vai sair desse passeio? Se tu ainda não saiu, ainda não decidiu, te concentre em resolver isso. O Evangelho, ele não é uma mensagem que nos ensina a viver bem, a ser uma pessoa melhor, mas nos ensina a viver com esse anseio pela transformação que vem de Deus e age dentro de nós. Esse anseio por uma fé crescente, por uma esperança firme, segura, quanto ao que vai acontecer quando esse reino se concretizar. Não é uma mensagem que diz pra gente que a gente está bem, mas diz que nós temos um passado que precisa ser ajustado com esse rei que está chegando. E que esse acerto é possível através somente de Jesus. Esse rei, ele quer fazer de ti, hoje mesmo, um servo fiel
do reino de Deus. Se tu já se rendeu a esse rei, tu sabe que hoje mesmo ele te fez, ele te transportou desse reino das trevas para o reino das luzes, para o reino da luz, para o reino do Filho amado. E agora tu é um representante dele aqui nesse mundo novamente, como era o objetivo, o plano inicial. Tu é chamado a viver de modo digno desse rei, dessa mensagem. E aí existe uma pergunta que a gente precisa se acostumar a fazer, a ouvir e a responder com sinceridade. Como está o teu relacionamento com esse Deus, com esse rei? Como servo redimido desse rei, como está o teu coração de servo? Como está o teu amor por esse reino que foi inaugurado e que ainda vai se concretizar? Como está o amor pela possibilidade de ensinar novas pessoas a obedecerem aos mandamentos de Jesus, a fazer novos discípulos? Como está o nosso amor pelo nosso crescimento em Jesus? O amor pela possibilidade de ser membro do corpo de Cristo, servir aos irmãos para o crescimento de todos. O amor pela possibilidade de ser luz num mundo de trevas. O amor pela possibilidade de falar desse rei, desse reino. O amor por participar das boas obras que esse rei tem preparado para nós. O amor por ser um servo e um amor pelo próprio rei. Essa exposição ela é muito bonita, ela é muito bela. Mas tem maneiras diferentes de tu reagir ao que ela provoca em ti. Por exemplo, crianças são bonitas, né? A gente olha os vários bebês dessa comunidade e se admira. Mas ter um filho é diferente de admirar crianças. Ter o seu próprio filho é diferente de eu gostar e admirar bebês. Entrar nessa história, fazer parte desse reino, é diferente de eu admirar o autor dessa história, ou a história em si, ou pontos dessa história, ou personagens dessa história. A resposta que a Bíblia espera de nós é o quanto a gente vai se entregar a esse rei. Se nós vamos tirar a nossa coroa mesmo e servir a esse rei, ou se nós vamos continuar querendo reinar sobre as nossas próprias vidas. Essa caminhada é longa e nós, como comunidade, andamos ela juntos. Ela não é perfeita, a gente não recebe uma transformação de uma única vez e passa a fazer tudo perfeitamente. Nós andamos juntos, nós crescemos juntos, nós servimos uns aos outros. Inclusive, como foi anunciado, existe um curso de novos membros de batismo para aquelas pessoas que entendem que precisam saber mais dessa história, que querem entrar dentro dessa história, que querem fazer parte de uma comunidade, querem demonstrar publicamente que se renderam a esse rei através do batismo. As possibilidades estão colocadas, a resposta é individual. Procure a ajuda que você precisa procurar para essa decisão, para essa caminhada, para essas reflexões. Nós temos uma comunidade para isso. Temos pessoas andando juntos para isso. Temos essas atividades
pensadas para isso também. Que a gente se acostume mais com essa pergunta de como está nosso relacionamento com esse Deus, com esse Rei. Como está a nossa tarefa de representá-lo e ser luz num mundo cheio de trevas. O reino de Deus está próximo. Que a gente permaneça se arrependendo e tendo fé nele. E juntos fiquemos firmes até a chegada desse Rei. Vamos orar. Senhor Deus, Rei de toda a criação, a Tua palavra não dá boas notícias a respeito de quem nós somos, mas dá a melhor notícia a respeito de quem Tu és, do que o Senhor faz por nós. Oramos agora a Ti, reconhecendo o nosso pecado, a nossa necessidade de salvação e de ser rendido a Ti como Rei. O mundo ao nosso redor nos dá diversos exemplos diariamente de como a vida se corrompeu longe de Ti. Nós mesmos, na nossa própria vida, na nossa própria maneira de nos relacionar, de trabalhar, de cuidar das coisas que nós temos, percebemos as nossas falhas. Diante da realidade de que o Senhor veio aqui e nos deu essa oportunidade de arrependimento, nós nos arrependemos. Obrigado pela Tua graça, porque o Senhor fez isso sem a gente merecer, sem a gente Te buscar, sem a gente esperar por isso. Éramos apenas mortos, perdidos nas trevas, quando a Tua luz nos alcançou. Estávamos sem Deus, perdidos, mas o Senhor nos encontrou. E o Teu chamado de que o Teu reino está próximo e de que nós devemos nos arrepender e crer em Jesus chegou até nós. Obrigado. Recebe cada um nessa manhã no seu desejo de Te seguir, de Te conhecer mais, de se render a Ti. Te revela, Senhor, a cada um. Reina sobre as vidas de cada um. Habita em nós através do Espírito Santo, como o Senhor prometeu. Para que a gente seja capaz de honrar e de Te servir como grande Rei de toda a criação, mas também desses pequenos seres humanos que nós somos.